pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro show aqui da série Itinerários, que é o Fantasia. Isso, e nesse show a gente vai desenvolver a questão da história. A gente vai olhar essa palavra história sobre diversos prismas diferentes. Começando que, bem, todos nós temos uma história e todas as músicas também têm uma história. E existe uma... A gente vai abrir o show com a música Gabriel's Oboe, do Ennio Morricone, que ela foi composta como trilha sonora para uma história de um filme chamado As Missões. E é um filme que ele se passa aqui no Brasil, na época das missões, lá no sul, e da relação entre os indígenas brasileiros, os jesuítas e as pessoas que estavam sob a disputa de poder das terras naquele local. E a trilha sonora, o tema principal, ele é um tema muito bonito. E a Ju, ela teve uma experiência super legal na história dela, tocando com a orquestra do Geraldo Olivieri, lá na EMESP. E ela foi para tocar um concerto do Sammartini, né, a Siciliano, um movimento de concerto do Sammartini. E o Geraldo, ele falou assim: ó, Júlia, tem uma melodia que eu gostaria que você fizesse, tenta ler, vamos ver se no próximo ensaio a gente consegue tocar com a orquestra. E nesse momento, né, mudou um pouco a trajetória da história do duo também, porque a gente falou, essa música é muito bonita e que pode entrar. A gente não só pensou na música, como a gente assistiu o filme, mergulhou na história do filme, e então veio o momento de fazer a transcrição, ou melhor, o arranjo, né? Então o arranjo tem uma introdução diferente do que existe no original. Na hora que retorna, né, o fato você ter um violão sozinho frente a todos os timbres e a grandiosidade de uma orquestra, né? Você tem um violão que é pequeno, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito maleável. Então teve um processo criativo bem grande que a gente desenvolveu nessa nossa história com a Gabriel's Oboe do Morricone, né, Ju? Exatamente. E eu acho que uma coisa muito bonita dessa música é a melodia dela. O que compõe ela leva uma carga com ela, não só quanto ao filme, mas quanto à história que essa música carrega, a emoção que ela passa quando as pessoas escutam essa música, elas sentem uma força que toca o coração. E esse eu acho que é maravilhoso dessa música, porque a melodia é maravilhosa. E antes da gente entrar na performance mesmo, eu lembrei de uma fofoca aqui de ensaio que a gente teve. Eu lembro que a gente estava preparando, a gente já tinha decidido que gostaria de inserir essa música na série Itinerários, e daí no meio de um ensaio a Júlia teve uma ideia de tocar muito lento a música. E isso trouxe um caráter super expressivo, né? Então acho que vocês vão poder perceber esse tempo que nos remete a pensar em um monte de possibilidades diferentes com o espaço que o nosso andamento deixa para a música. Então espero que vocês gostem. Com vocês, Gabriel's Oboe.
Bom, pessoal, agora nós vamos tocar a música Buffons, do compositor Van Eyck, e ele tem uma história muito bonita. Ele nasceu cego, então ele gostava muito de tocar flauta doce, e tinha muitas melodias populares na época, e ele gostava de pegar essas melodias e fazer variações delas. E nisso, pessoas escreviam as melodias que ele fazia, e agora essas melodias, essas variações foram descobertas, e um ponto muito interessante é a gente poder tocar agora essas variações e sempre pensando que variações mais a gente pode fazer, o que mais eu posso adicionar para ficar parecido, o que mais eu posso fazer nessa melodia, ornamentos que eu posso criar para fazer mais uma variação. E eu acho que isso é uma coisa muito legal desse compositor. Exato, e em especial essa peça Buffons, ela deixa muito à margem para modificação de sua estrutura. Ela é escrita de uma maneira muito plana, né? São as semínimas, as colcheias, e tem a fórmula de compasso, mas no momento em que a gente interpreta, a gente pode tomar algumas decisões que não estão na partitura, que a gente tem que tomar, né? Então, no caso, a Júlia começa como um pássaro, sozinha, e eu apreciando ela. E a minha opção, na hora de começar a fazer esse acompanhamento, que ele não está escrito, né? É tentar criar esse amálgama com as ideias e as emoções que ela quer suscitar com cada uma das variações. Então, espero que vocês gostem da música.
A última música que a gente vai tocar hoje é o Café 1930, o segundo movimento da história do tango de Astor Piazzolla, que nesse ano está comemorando o centenário do nascimento. A história do tango é um ciclo de 4 peças, né, que é muito famoso entre os violonistas, né? Os violonistas interpretam com flautistas transversais, né, ou com violinistas desde quando estão na faculdade, quando estão no conservatório. E a história do tango, ele pretende, o Piazzolla ele construiu com as sonoridades uma imagem, né, como se fosse uma música programática, em que a sonoridade nos remete a uma determinada época da história argentina, né? Então, o tango presente dentro da linguagem sonora do Café 1930 é um tango que você poderia escutar num café se você estivesse em 1930, né? Então é uma viagem para a gente que toca e para a gente que escuta. E no caso da Ju, ela, como eu disse, né, é muito comum para uma flauta transversal tocar essa melodia, mas não para uma flauta doce, né, Ju? Exatamente. Bom, essa música ela passou por uma transcrição da minha professora de uma flauta transversal para uma flauta doce, e foi uma das poucas músicas que a transcrição foi feita diretamente para a flauta doce. Normalmente ela é feita para o violão, né? Mas o Café do Piazzolla, nesse caso, não foi. E essa música também está há um tempão conosco, tocamos ela há bastante tempo, e eu acho maravilhoso tocá-la, porque eu sinto como se eu estivesse embarcando numa viagem no tempo, como você falou anteriormente. Então, realmente é maravilhoso pensar que eu estou podendo tocá-la para outras pessoas e passar essa sensação de estar na Argentina nessa época. Então, eu acho que todos podem sentir essa sensação. E boa viagem a todo mundo.
Então, agradecer imensamente a presença de todo mundo e convidar para o próximo show da série Itinerários, que chama A Diversidade. Nos vemos até lá. Até a próxima!